Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de ciência, certo? Mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis e borracha, e principalmente o seu livro, o seu material didático. Principalmente porque hoje nossa aula é de resolução de exercícios. É importante que vocês tenham assistido a nossa aula anterior, certo? Pois a gente vai resolver exercícios referentes à matéria da aula passada, certo? É também importante que vocês estejam com seus livros, por conta que todas as questões que serão trabalhadas são as questões do livro de vocês. Iremos dar início na página 163, primeira questão, certo? O sistema respiratório possui como função principal permitir a entrada de oxigênio no nosso corpo e a saída de gás carbônico. A respeito desse sistema, marque a alternativa que indica corretamente o nome das estruturas indicadas pelo número 1, 2 e 3 na figura a seguir. Aí está a figura, certo? No número 1, na estrutura 1, a gente tem a traqueia, de acordo com as estruturas que a gente estudou no sistema respiratório. Então, 1 é a nossa traqueia, que se divide nos brônquios. Então, o 2, a estrutura 2, são os brônquios. E o 3, que está aí como se fosse um zoom da imagem, são os alvéolos pulmonares. Então, a gente tem traqueia, brônquio e alvéolos. O item que possui essa ordem, 1 traqueia, 2 brônquios e 3 alvéolos, é o item E. Então, a primeira questão, resposta item E. Dando continuidade, agora a segunda questão da página 163. Sabemos que o ato de respirar é composto pelos movimentos de inspiração e de expiração, que coordenam a entrada e a saída de ar das vias respiratórias. Marque a alternativa que indica corretamente o que acontece com os músculos intercostais e com o diafragma no momento da inspiração. A gente precisa lembrar da nossa aula anterior. A gente viu que no momento da inspiração, os músculos intercostais e o diafragma vão contrair, certo? Eles vão contrair, a caixa torácica vai aumentar o volume, a pressão interna vai ser maior que a pressão externa. Tudo isso a gente viu na aula passada. Só que a questão está perguntando o que acontece com os músculos intercostais e com o diafragma. Eles vão contrair. Então, a resposta, o item que possui isso, é o item D. Músculos intercostais e o diafragma contraem. Dando continuidade, agora a terceira questão, certo? Os pulmões são órgãos esponjosos formados por milhões de alvéolos pulmonares, que são os locais onde ocorre o processo de hematose. Esse órgão é revestido por uma membrana que recebe o nome de pleura. A pleura é a pleura é o revestimento, é a membrana que faz o revestimento dos pulmões, certo? Então, a resposta correta nessa questão é o item D, pleura. Dando continuidade, agora à quarta questão. A função do nariz não é simplesmente a entrada e saída do ar. O nariz também tem função a gente viu, de aquecer ou até mesmo esfriar, até mesmo resfriar o ar. E também tem a função de filtragem. Filtra o ar que está entrando para tirar as impurezas, possíveis micro-organismos e entre outras coisas que poderiam fazer mal. O nariz tenta fazer com que o ar entre o mais puro possível. Então, a resposta onde a gente encontra isso é o item A, aquecer e filtrar o ar. Dando continuidade, agora a página 164, quinta questão, certo? Nos Jogos Olímpicos de Inverno, nos Estados Unidos da América, uma das atletas foi eliminada no exame antidoping, porque, embora não houvesse vestígio de nenhuma substância estranha em seu organismo, ela apresentava uma taxa de hemácias e de hemoglobina muito mais altas do que as médias para atletas do sexo feminino.
com a sua idade. O Comitê Olímpico considerou imprópria sua participação nos Jogos porque, gente, se tem uma maior quantidade de hemácias, significa uma maior oxigenação. Então, se tem uma maior oxigenação, existe uma maior obtenção de energia. Então, seria como se ela estivesse trapaceando, porque como ela tem muitas hemácias, ela vai ter uma maior oxigenação, logo uma maior quantidade de energia em relação às outras atletas, certo? E o item que a gente encontra isso é o item D. Então, a resposta da quinta questão, item D. Dando continuidade, agora a sexta questão. No esquema a seguir, o aparelho respiratório humano está sendo representado e nele são localizadas suas principais estruturas, tais como vias aéreas superiores, traqueia, brônquios, bronquíolos terminados em sulcos alveolares que se encontram numerados sobre esse desenho. São feitas essas três afirmativas. Gente, eu não coloquei a imagem, mas a imagem da página 164, certo? No número 1, em 4, o ar passa em direção aos pulmões após ter sido aquecido em 1, certo? Nesse caso, gente, tem a estrutura onde eu vou descrever a imagem, certo? Nessa imagem, o número 1 são as cavidades nasais, certo? A gente tem o número 3, que é a traqueia. A gente tem o número 5, que são os brônquios, certo? Número 6, que são os alvéolos. Nessa questão, a nossa resposta correta é o item D. Se somente a 1 e a 3 forem corretas, onde em 4 o ar passa em direção aos pulmões após ter sido aquecido em 1. O 1 é a cavidade nasal, que tem justamente uma das funções de aquecer o ar que entra. E o nosso número 4, que são a traqueia, é justamente para o ar passar por lá para ir em direção aos pulmões. Então, esse item está correto. No item 3, em 8, o gás carbônico proveniente do sangue passa para o ar. O 8 são os alvéolos pulmonares, onde existe a hematose, as trocas gasosas. E depois disso, existe a troca lá na hematose, no processo de hematose, nos alvéolos pulmonares, que existe a troca gasosa e essa troca vai fazer com que o oxigênio passe para o sangue e oxigene o corpo, certo? Então, essa resposta correta aí é o item D. Somente 1 e 3 são corretas. Agora, a sétima questão. A sequência correta das estruturas do sistema respiratório são as fossas nasais, faringe, laringe, traqueia e brônquios. A gente viu isso na aula passada, a ordem que o ar passa. Então, a resposta correta é o item B. Fossas nasais, faringe, laringe, traqueia e os brônquios. Agora, a oitava questão. A imagem a seguir mostra um alvéolo e as trocas gasosas que nele ocorrem, a hematose. Observe atentamente a figura e marque a alternativa correta. Aqui a figura, certo? Aí são os alvéolos pulmonares, a gente está tendo a troca gasosa e a transferência para a corrente sanguínea do gás oxigênio e a retirada do gás carbônico. Sobre essa imagem, o processo de hematose ocorre nos alvéolos. Nesse caso, quer saber qual é o processo? A gente tem aqui o número 1 jogando o oxigênio para a corrente sanguínea e o número 2 retirando o gás carbônico, certo? Então, a gente tem o número 1 indica a entrada de oxigênio nos capilares. Justamente, o número 1 vai indicar que o oxigênio está liberando oxigênio para os capilares sanguíneos, para a corrente sanguínea. Então, a resposta correta é o item C. O número 1 indica a entrada de oxigênio nos capilares sanguíneos. Dando continuidade, certo? Agora, a nona questão. A figura abaixo mostra uma estrutura muito importante do sistema respiratório. Observe a figura e marque a alternativa que indica corretamente o nome dessa parte do sistema respiratório e os processos que ocorrem e ilustração de uma parte do sistema respiratório.
página 165, na questão 9, vocês vão ver a imagem. Essa mesma imagem dos alvéolos, certo? Ali, nessa questão, na questão 9 da página 165, nós temos essa mesma imagem, semelhante. O importante é a representatividade, que é a representatividade dos alvéolos pulmonares, onde ocorre o processo de hematose, que são as trocas gasosas. Então, aí, ó, o item que vai falar isso é o item C. Uma figura apresenta os alvéolos pulmonares, local onde ocorre o processo de hematose, ou seja, uma passagem de gás oxigênio para o sangue e gás carbônico do sangue para os pulmões, certo? Para os alvéolos. Então, a resposta correta é o item C. Nona questão, item C. 10ª questão e última. Assinale a alternativa que apresenta uma estrutura comum ao sistema respiratório e digestivo. Na aula passada, a gente viu que a faringe, ela divide o sistema respiratório do sistema digestivo. Então, a resposta correta aí é a faringe. Então, 10ª questão, item B. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola, www.escolapequenosPassos.com.br, e o canal no YouTube, certo? Escola Pequenos Passos, para vocês reverem as aulas quando e onde vocês quiserem. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!